Já se perguntou por que Deus escolheria um profeta que tentaria fugir de sua missão? A história de Jonas esconde uma verdade surpreendente que todo cristão precisa conhecer. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas certezas e revelar o coração de Deus de uma forma que você jamais imaginou. A história de Jonas não é apenas um conto infantil sobre um homem e um grande peixe. É um espelho que reflete nossas próprias atitudes, preconceitos e resistência à vontade de Deus. Entender o mistério de Jonas pode transformar sua compreensão sobre o amor divino, o perdão e até sua própria missão como seguidor de Cristo. O chamado indesejado. Imagine-se vivendo em Israel há quase 3.000 anos. O reino está dividido, as tensões políticas estão no auge, e do outro lado da fronteira surge uma superpotência conhecida pela sua brutalidade, a Assíria. É nesse cenário que encontramos Jonas, filho de Amitai, um profeta do Senhor. Um dia, a palavra de Deus chega a Jonas. Levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas 1:2. Parece uma missão simples, certo? Mas para Jonas era como se Deus estivesse pedindo o impossível. Nínive não era apenas a capital da Assíria, era o símbolo de tudo o que Israel temia e odiava. Os assírios eram famosos por sua crueldade sem limites. Eles não só conquistavam cidades, eles as obliteravam. Relatos históricos descrevem como eles empilhavam as cabeças de seus inimigos em pirâmides como troféus de guerra. Prisioneiros eram esfolados vivos e suas peles eram penduradas nas muralhas das cidades como um aviso sombrio. Para Jonas, ir a Nínive não era apenas perigoso, era impensável. Como ele, um hebreu e adorador do Deus verdadeiro, poderia pregar para esses bárbaros? E por que deveria? Na mente de Jonas, eles mereciam o julgamento divino, não uma chance de arrependimento. Mas o chamado de Deus raramente se alinha com nossas expectativas ou com nosso conforto. Muitas vezes, ele nos desafia a sair de nossa zona de segurança, a enfrentar nossos próprios medos e preconceitos. Assim como Jonas, podemos nos encontrar resistindo ao chamado de Deus quando ele nos pede para alcançar aqueles que consideramos indignos de sua graça. A fuga desesperada. Diante do chamado de Deus, Jonas faz algo inesperado. Ele foge. E não apenas foge da missão, mas tenta escapar do próprio Deus. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que ia para aquele porto. Pagou a passagem e embarcou para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Jonas 1:3. A fuga de Jonas é mais do que uma simples desobediência. É uma tentativa desesperada de escapar, não só de uma tarefa desagradável, mas de enfrentar suas próprias crenças e preconceitos. Acredita-se que Tarsis ficava no extremo oposto do mundo conhecido na época, possivelmente na atual Espanha. Jonas estava disposto a ir literalmente para o fim do mundo para evitar encarar os ninivitas. Mas por que Jonas achou que poderia escapar de Deus? Ele, como profeta, certamente conhecia o Salmo 139. Para onde poderei fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139, 7 e 8. A fuga de Jonas revela uma verdade profunda sobre a natureza humana. Muitas vezes preferimos negar a realidade a enfrentar nossas próprias contradições internas. A jornada de Jonas para Tarsis não é apenas uma viagem física, mas uma jornada interior de negação e auto-engano. Quantas vezes não agimos como Jonas? Quando Deus nos chama para algo difícil ou desconfortável, nossa primeira reação costuma ser fugir. Procuramos nossa própria Tarsis, seja em distrações, racionalizações ou simplesmente ignorando o chamado divino. A fuga de Jonas também nos lembra que nossas ações têm consequências que vão além de nós mesmos. Ao embarcar no navio,
Jonas não apenas coloca sua própria vida em risco, mas também a vida de todos os marinheiros a bordo. Nossa desobediência a Deus raramente afeta só a nós. Frequentemente, ela desencadeia um efeito em cascata, impactando aqueles ao nosso redor. No entanto, mesmo em nossa fuga, Deus não nos abandona. Assim como ele continuou perseguindo Jonas com seu amor persistente, ele também continua nos buscando, mesmo quando tentamos escapar. A fuga de Jonas nos lembra que, por mais que tentemos correr, o amor de Deus sempre nos alcançará. A tempestade da verdade. Enquanto Jonas dormia no porão do navio, acreditando que estava fugindo de sua missão divina, Deus preparava uma lição poderosa, não só para o profeta fugitivo, mas para todos nós. O Senhor, porém, fez soprar um vento muito forte sobre o mar, e caiu sobre o navio tão grande tempestade que ele ameaçava despedaçar-se. Jonas 1:4. Essa não era uma tempestade qualquer. Era uma manifestação física da turbulência espiritual provocada pela desobediência de Jonas. Os marinheiros, homens experientes que já haviam enfrentado muitas tempestades, perceberam que essa era diferente. O texto nos diz que eles ficaram apavorados e cada um clamava ao seu próprio Deus. Jonas 1:5. É interessante notar o contraste entre os marinheiros pagãos e o profeta de Deus. Enquanto eles estavam em pânico, clamando por ajuda divina, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Sua letargia espiritual era tão profunda que nem mesmo uma tempestade mortal foi capaz de despertá-lo. Quantas vezes não somos como Jonas, adormecidos espiritualmente, enquanto o mundo ao nosso redor enfrenta tempestades? O capitão do navio, desesperado, desce ao porão e encontra Jonas dormindo. Suas palavras são uma repreensão não apenas para Jonas, mas para todos nós que, por vezes, nos tornamos acomodados em nossa fé. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas 1:6. A ironia aqui é evidente. Um pagão está implorando ao profeta de Deus que ore. Este momento nos lembra que, em nossa complacência espiritual, às vezes somos desafiados pela fé sincera daqueles que consideramos não crentes. Quando os marinheiros lançam sortes para descobrir quem é o responsável pela tempestade, a sorte cai sobre Jonas. Forçado a encarar a verdade, Jonas finalmente confessa: "Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme." Jonas 1:9. A confissão de Jonas é profundamente irônica. Ele reconhece que adora o Deus que criou o mar e a terra, mas está tentando fugir dele pelo próprio mar. Essa confissão nos mostra que muitas vezes sabemos a verdade em nossas mentes, mas falhamos em viver de acordo com ela em nossas atitudes. A tempestade que Jonas enfrentou no mar nos ensina que não podemos fugir das consequências de nossa desobediência. Cedo ou tarde, a verdade nos alcança, mas também nos ensina sobre a misericórdia de Deus. Mesmo em meio à tempestade, Deus estava agindo não só para corrigir Jonas, mas para se revelar aos marinheiros pagãos. Quando, com relutância, os marinheiros lançam Jonas ao mar tempestuoso, parece ser o fim da história. Mas para Deus é apenas o começo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 2:1. Esse momento na história de Jonas é tão extraordinário que muitos têm dificuldade em aceitá-lo literalmente. Contudo, seja visto como um evento histórico ou como uma metáfora poderosa, a mensagem permanece a mesma. Mesmo nas profundezas mais escuras de nossa desobediência e desespero, Deus ainda pode nos alcançar e resgatar. O ventre do peixe se torna para Jonas um lugar de profunda reflexão e transformação. É curioso notar que Jonas, que havia fugido da presença do Senhor, agora se encontra em um lugar onde não pode fugir de si mesmo ou de Deus. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao fundo do poço para que finalmente olhemos para cima. A oração de Jonas do ventre do peixe, Jonas 2:2-9, é uma bela expressão de arrependimento e gratidão.
Ele reconhece a tolice de fugir de Deus e agradece o resgate divino. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas 2:7. É notável que Jonas fale de sua experiência no ventre do peixe como se já tivesse sido libertado. Ele diz: "Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus." Jonas 2:6. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre fé. Mesmo quando ainda estamos no meio de nossa tempestade, podemos agradecer a Deus pela libertação que sabemos que Ele proverá. A experiência de Jonas no ventre do peixe também nos lembra as palavras de Jesus em Mateus 12:40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus usa a experiência de Jonas como uma prefiguração de sua própria morte e ressurreição, mostrando que essa parte aparentemente fantástica da história de Jonas tem um significado profundo no plano de Deus. O grande peixe de Jonas não foi uma punição, mas um ato de misericórdia divina. Em vez de deixar Jonas afundar em sua desobediência, Deus providenciou um lugar de refúgio improvável, onde Jonas poderia se confrontar e renovar sua relação com Deus. Quantas vezes não nos encontramos em nosso próprio ventre do peixe? Situações difíceis e desconfortáveis que, na verdade, são oportunidades de crescimento e renovação espiritual? A história de Jonas nos encoraja a ver essas situações não como castigos, mas como convites para uma conexão mais profunda com Deus. Após 3 dias e 3 noites, Deus ordena ao peixe que vomite Jonas em terra firme. Essa ressurreição de Jonas é um poderoso lembrete de que Deus é o Deus das segundas chances. Não importa o quão longe tenhamos ido ou quão fundo tenhamos caído, a graça de Deus sempre pode nos alcançar e nos dar um novo começo. A pregação relutante. Após sua experiência no ventre do peixe, Jonas finalmente obedece ao chamado de Deus e vai a Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e proclame a ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Jonas 3:1-3. É importante notar que Deus dá a Jonas uma nova chance. Isso nos lembra que Deus é paciente e misericordioso, não apenas com aqueles a quem enviamos para pregar, mas também conosco, seus mensageiros imperfeitos. Jonas entra na cidade e começa a pregar uma mensagem simples e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. É uma mensagem curta e aparentemente sem esperança. Não há menção de arrependimento ou possibilidade de perdão. Parece que Jonas está fazendo o mínimo possível para cumprir sua missão. No entanto, algo extraordinário acontece. Os ninivitas creem em Deus, proclamam jejum e todos, do maior ao menor, vestem-se de pano de saco. Jonas 3:5. A resposta dos ninivitas é imediata e abrangente. Do rei ao mais humilde cidadão, todos se arrependem. Este é um momento poderoso na narrativa. Os ninivitas, que Jonas considerava além da redenção, respondem à palavra de Deus com um arrependimento genuíno e profundo. Isso nos desafia a reconsiderar nossas próprias suposições sobre quem pode ou não pode responder ao Evangelho. O decreto do rei de Nínive é particularmente tocante. Não deixem que nenhum homem ou animal, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma. Não deixem que comam ou bebam, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Que todos clamem a Deus com todas as suas forças, que abandonem os seus maus caminhos e a violência que há em suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira, e não sejamos destruídos. Jonas 3:7-9. Este decreto revela várias coisas importantes. Primeiro, mostra a seriedade com que os ninivitas levaram a mensagem de Jonas.
Seu arrependimento não foi superficial, mas profundo e abrangente, afetando todos os aspectos de suas vidas. Segundo, revela uma compreensão surpreendente da natureza de Deus por parte de um rei pagão. Ele entende que Deus pode ser misericordioso se eles se arrependerem. A resposta dos ninivitas nos desafia a examinar a profundidade do nosso próprio arrependimento. Muitas vezes, tratamos o arrependimento como uma simples mudança de pensamento. Mas os ninivitas nos mostram que o verdadeiro arrependimento envolve uma mudança completa de direção em nossas vidas. O mais notável é a resposta de Deus à mudança de coração dos ninivitas. Quando Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, ele se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas 3:10. Essa passagem nos apresenta um aspecto profundo do caráter de Deus. Sua disposição de mudar de ideia em resposta ao arrependimento humano. Isso não significa que Deus seja volúvel ou que suas promessas não sejam confiáveis. Pelo contrário, mostra que a misericórdia de Deus é constante e que seu desejo primário é sempre a redenção, não a destruição. Deus está sempre pronto para perdoar quando há um arrependimento genuíno. A pregação relutante de Jonas e a resposta surpreendente dos ninivitas nos ensinam várias lições importantes. Deus pode usar até mensageiros imperfeitos e relutantes para realizar seus propósitos. Nunca devemos presumir que alguém está além do alcance da graça de Deus. O verdadeiro arrependimento envolve uma mudança completa de coração e ações. A misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Esta parte da história de Jonas nos desafia a examinar nossas próprias atitudes. Somos como Jonas, relutantes em compartilhar a mensagem de Deus com aqueles que consideramos indignos, ou estamos dispostos a ver o potencial de transformação em cada pessoa, não importa quão improvável isso possa parecer. Além disso, a resposta dos ninivitas nos convida a considerar a profundidade do nosso próprio arrependimento. Estamos dispostos a fazer mudanças radicais em nossas vidas quando confrontados com a verdade de Deus? Ou nosso arrependimento tende a ser superficial e passageiro? Por fim, a misericórdia de Deus para com Nínive nos lembra que seu amor e compaixão se estendem a todos, até mesmo aqueles que consideramos nossos piores inimigos. Isso nos desafia a expandir nossa própria capacidade de amar e perdoar, seguindo o exemplo de nosso Pai Celestial. A ira do profeta. A reação de Jonas à misericórdia de Deus para com Nínive é surpreendente e perturbadora. Jonas ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Ó Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que se arrepende de enviar mal. Jonas 4, 1-2. Esta passagem revela o verdadeiro coração de Jonas e o motivo de sua fuga inicial. Não era o medo dos ninivitas que o fez fugir, mas o medo de que Deus pudesse perdoá-los. Jonas conhecia bem o caráter de Deus, sua misericórdia, compaixão e amor. Mas em vez de se alegrar com essas qualidades, ele as ressentia. A reação de Jonas nos confronta com uma verdade desconfortável sobre a natureza humana. Muitas vezes queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas relutamos em ver essa mesma misericórdia estendida aos outros, especialmente àqueles que consideramos nossos inimigos. Jonas estava tão perturbado que chegou a desejar a morte. Agora, Senhor, tira-me a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas 4:3. Essa declaração dramática revela a profundidade do conflito interno de Jonas. Ele estava disposto a morrer em vez de ver seus inimigos receberem misericórdia. A resposta de Deus à ira de Jonas é notável pela sua gentileza. Em vez de repreender duramente seu profeta petulante, Deus faz uma pergunta simples:
Você tem alguma razão para estar tão furioso? Jonas 4:4. Esta pergunta de Deus convida Jonas e a nós a examinar as raízes de nossa raiva e ressentimento. Jonas, ainda esperando que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive, sai da cidade e faz uma cabana para si, esperando ver o que aconteceria. É nesse ponto que Deus prepara uma lição prática para Jonas. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre com a planta. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol apareceu, Deus enviou um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Jonas queria morrer e disse: "Para mim, seria melhor morrer do que viver." Jonas 4:6-8. Essa sequência de eventos, a planta que cresce, a lagarta que a destrói, o vento escaldante, serve como uma parábola viva para Jonas. Deus usa essa experiência para revelar algumas verdades profundas. Nossa perspectiva é frequentemente limitada e egoísta. Jonas se preocupou mais com seu próprio conforto, a planta, do que com o destino de uma cidade inteira. Muitas vezes valorizamos coisas triviais, como uma planta, mais do que as coisas que realmente importam para Deus, como a vida das pessoas. Nossa raiva e ressentimento muitas vezes vêm de um senso distorcido de justiça e direitos. Então, Deus traz o ponto principal para casa com uma pergunta impactante. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha feito crescer nem cuidado dela, que surgiu numa noite e na outra morreu? E não deveria eu ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais? Jonas 4:10-11. Essa conclusão poderosa da história de Jonas nos desafia a ver as coisas da perspectiva de Deus. Enquanto nos preocupamos com nosso próprio conforto e direitos, Deus se preocupa com a redenção de todos os povos, até mesmo aqueles que consideramos indignos. A história de Jonas termina com essa pergunta retórica de Deus, deixando-nos para refletir sobre nossas próprias atitudes. Somos como Jonas, ressentidos com a misericórdia de Deus para com os outros? Ou estamos dispostos a abraçar o coração compassivo de Deus por todas as pessoas? Esta narrativa nos convida a examinar nossos próprios corações, confrontar nossos preconceitos e ressentimentos e alinhar nossas atitudes com o coração misericordioso de Deus. Ela nos desafia a ver cada pessoa, não importa quão perdida ou inimiga pareça, como alguém por quem Cristo morreu e a quem Deus deseja redimir. O coração de Deus revelado. A história de Jonas, em sua conclusão, nos oferece uma visão profunda do coração de Deus, por meio do contraste entre a atitude de Jonas e a compaixão divina. Somos convidados a contemplar a vastidão do amor de Deus, que transcende nossas expectativas e preconceitos humanos. Deus revela seu coração de várias maneiras ao longo da narrativa. Primeiro vemos sua persistência em perseguir Jonas, não para puni-lo, mas para redirecioná-lo à sua missão. Isso nos lembra que Deus não desiste facilmente de nós, mesmo quando fugimos dele, como está escrito em Lucas 15:4. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Em segundo lugar, vemos a compaixão de Deus pelos ninivitas. Apesar de sua maldade, Deus deseja dar-lhes uma chance de arrependimento. Isso ecoa as palavras de Ezequiel 33:11. Diga-lhes: juro pela minha vida, diz o Senhor soberano, que não tenho prazer na morte dos ímpios, mas tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. A paciência de Deus com Jonas também é notável. Mesmo quando Jonas fica furioso com a misericórdia divina, Deus não o rejeita. Em vez disso, ele gentilmente ensina Jonas através da lição da planta. Isso nos lembra de 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Finalmente, a preocupação de Deus com os mais de 120 mil habitantes de Nínive que não sabem distinguir a direita da esquerda, além de muitos animais, revela sua compaixão abrangente. Isso nos lembra de Mateus 10, 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de seu pai. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Desafios e lições. O coração de Deus, revelado em Jonas, desafia nossas noções limitadas de justiça e misericórdia. Enquanto muitas vezes desejamos ver a justiça imediata para aqueles que consideramos maus, Deus deseja a redenção. Isso não significa que Deus ignora o pecado. A mensagem de julgamento para Nínive era real, mas sua justiça é sempre temperada com misericórdia. Essa revelação do coração de Deus nos convida a expandir nossa própria capacidade de amar e perdoar. Como Jesus nos ensina em Mateus 5:40 e 4:45, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A história de Jonas nos desafia a alinhar nossos corações com o coração de Deus. Somos chamados a ver as pessoas como Deus as vê, não apenas como pecadores merecedores de julgamento, mas como potenciais recipientes de sua graça e misericórdia. A narrativa de Jonas serve como um espelho para nossa própria alma, refletindo nossas atitudes, preconceitos e resistências à vontade de Deus. Ao examinarmos a jornada de Jonas, somos convidados a confrontar aspectos desconfortáveis de nossa espiritualidade. Primeiramente, a fuga de Jonas nos faz questionar: de que maneiras tentamos fugir de Deus em nossas próprias vidas? Talvez não embarquemos em um navio para Tarsis, mas podemos nos refugiar em distrações, racionalizações ou até mesmo em uma religiosidade superficial que evita o verdadeiro compromisso com Deus. Como está escrito em Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos e irmãos. Acredite, isso nos ajuda muito. Que Deus os abençoe. Amém.